Olá, pessoal do primeiro ano A e do primeiro ano B da Escola Cândido Mariano. Sou a professora Ellen e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aí de física. Então, no vídeo dessa semana eu vou falar sobre o empuxo e o princípio de Arquimedes. Então, voltamos aí do recesso, eu espero que vocês estejam bem, que tenham conseguido descansar. E para vocês saberem, né, o Estado, né, a Secretaria da Educação do Estado, prorrogou as aulas remotas, ou seja, da forma que a gente está trabalhando até o final do bimestre, né? Então, o terceiro bimestre ele vai encerrar com as atividades remotas. Então, não deixem de fazer as atividades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Certo, pessoal? Então, bora lá. Então, vamos falar aí sobre o empuxo. O empuxo está muito presente no nosso dia a dia. Já já vocês vão lembrar de onde que a gente pode perceber esse empuxo. Então, ó, um corpo total ou parcialmente submerso em um fluido em equilíbrio e sob a ação da gravidade, recebe a ação de uma força vertical para cima, isto é, de sentido oposto ao da gravidade, né, da força peso. Essa força é denominada empuxo. Desculpa. Então, aqui está a representação, né? Tem um corpo parcialmente submerso, ou seja, parcialmente dentro da água. Aqui vamos supor que esse fluido seja água. Então, nós temos o peso para baixo e o empuxo para cima. Vamos lembrar em que situação que a gente vê isso no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente consegue pegar com facilidade uma pessoa dentro da piscina e fora da piscina a gente não consegue pegar essa mesma pessoa com tanta facilidade assim. A gente fala assim, na água todo mundo fica mais leve, né? A gente já ouviu essa expressão. Por quê? Porque nós temos a força de empuxo, que ela é contrária à força-peso, ela está no sentido contrário. Então, quando a gente for calcular a resultante sobre esse corpo, ela vai mudar. Por que ela vai mudar? Porque nós temos o empuxo para cima. Então, o empuxo ele pode ser maior que o peso, igual ao peso e menor que o peso. Então, vamos pensar aqui, se o empuxo for maior que o peso, o que vocês acham que vai acontecer com o corpo? Né, a força maior está para cima, então ele vai flutuar. Se a força peso e o empuxo eles forem iguais, né, ter a mesma intensidade, esse corpo ele vai ficar aqui no meio, né? Ele vai ficar em equilíbrio no meio, né? Ele não vai nem flutuar nem afundar. Agora, se o peso for maior, o que vai acontecer? O corpo irá afundar, porque a resultante será para baixo, certo? E aí o princípio de Arquimedes, ele determina, né, a característica desse empuxo, né, a intensidade dele, o valor numérico. Então, ó, o princípio de Arquimedes diz o seguinte, a intensidade ou o módulo do empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Ixi. A intensidade do empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então vamos lá. Fluido deslocado, pessoal, é o fluido que caberia dentro da parte submersa desse corpo. Então essa parte que está dentro aqui da nossa água, que eu chamei de água, esse fluido. Então o fluido que caberia aqui dentro dessa parte que está aqui é o tal do fluido deslocado. E peso, força-peso. Peso é massa vezes a gravidade, não é isso? Então a gente pode calcular o empuxo dessa forma, ó. O empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume deslocado, né, do fluido, né, o volume do fluido, não é do objeto, vezes a aceleração da gravidade, que aqui na Terra a gente vai considerar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, é dessa forma, o empuxo ele é uma força, então ele é igual à densidade do fluido, o volume do fluido deslocado e a aceleração da gravidade. Então vamos ver aqui, ó, um simulador que eu separei para vocês. Ó, nós temos aqui dois objetos, dois blocos. Eles estão com as massas iguais. E aqui tá todas as forças apresentadas. Então, ó, esse bloco de madeira ele tem 5 quilogramas e esse bloco de concreto, né? Ele também tem 5 quilogramas. Esse aqui é muito maior que esse. O que será que acontece com a densidade, né? Qual é a relação entre essas densidades? Se eles têm a mesma massa e o volume desse é maior, quer dizer que a densidade dele é menor, não é isso? Nós estamos lembrando dos conteúdos anteriores. E observa aqui, ó.
Vou colocar água primeiro. O fluido aqui é água. Nesse recipiente tem 98 litros de água. Então, 98 é o volume. Eu vou pôr esse bloco. Olha o que aconteceu. Primeira coisa, o volume, até ele estabilizar ali, tal. O que aconteceu com o volume? Ele aumentou. Ele era 98, foi para 103. Então, ele aumentou 5 litros. Então, qual é a quantidade de fluido deslocado aqui? Nessa situação, 5 litros. Então, 5 litros, vamos falar que isso aqui está na Terra. Então, o G aqui ele deu diferente, né? Ele deu que não é 10, né? Exatamente. Deixa eu ver quanto que ele colocou, 49. 9,8 ele usou, mas tudo bem, não tem problema. Então, ó, o peso é 49 newton. Como que a gente calcula o peso desse bloco? É a massa dele, que é 5 kg, vezes a aceleração da gravidade, 9,8 ele usou aqui. Então, o peso é para baixo, é essa setinha vermelha. E aqui, ó, o empuxo para cima, 49 newton. Ele está em equilíbrio. Quer dizer, essa aqui é da flutuabilidade. Então, esse corpo está em equilíbrio. O fluido deslocado foi 5 litros. Por quê? Foi quanto, né, entrou aqui, ó, quanto fluido caberia nessa parte da caixa que está dentro da água. Agora, ó, se a gente colocar esse tijolo aqui, né, ó, o que vai acontecer? Ele vai afundar. Então, quer dizer que a densidade dele é maior que a da água, não é isso? E olha o que aconteceu com o volume. Ele aumentou de 103 para 105,5. Então, nesse caso aqui desse sistema, aumentou de 98 para esse valor. Então, o fluido deslocado é esse aumento, certo, pessoal? E outra coisa, aqui, ó, olha o que aconteceu. Olha o valor da força que está para cima, 24,5 newton. Para baixo, 49 newton, que é o peso dele. O peso tanto desse tijolo quanto dessa caixa, ela é a mesma. Por que é a mesma? Porque eles têm a mesma massa, certo? Só que a densidade desse é maior, ele afundou. Então, ó, o empuxo, ele é menor que a força-peso. Se é menor, ele irá afundar. Esses aqui também, eles também afundam. Também vai mudar aqui, ó, certo? Vou limpar tudo e vou colocar agora volumes iguais. Olha a diferença aqui, né, ó. Esse 2 kg, esse 10 kg. O que eles são iguais agora? De volume, eles são iguais. Vamos, ó, agora tem 100 litros, né, ó, 100 litros. Vamos ver o peso desse negócio. 98. Por que 98 newtons é o peso? 10, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade, 9,8. Então, ó, tem 100 aqui. Vamos jogar esse negócio aqui dentro. Afundou. Então, ó, vamos pôr as forças. Por que ele afundou? Ele é mais denso que a água. Então, ó, aqui estão as forças. Deixa eu tirar essa daqui. Colocar os valores. Então, ó, 49 para cima, né, o empuxo, e 98 para baixo, que é o peso. Então, se o peso é maior que o empuxo, esse bloco vai afundar. Então, vou tirar ele e vou pôr esse aqui de madeira agora, ó. Ó, percebe que esse é o peso dele, né, 19,6. Conforme a gente vai colocando, ó, partinha por partinha, o empuxo ele vai aumentando. Por que ele vai aumentando? Ele vai aumentando porque a quantidade, né, da caixa que está dentro da água é maior, o volume. Então, ó, vou colocando aqui, ó, percebe que o empuxo, que é a força rosa, ele vai aumentando, ó. Eu vou colocar a caixa inteira. Olha lá quanto é que deu o empuxo, 49 newtons. Que está relacionada a toda a caixa que está dentro da água. Só que se eu soltar, ó, ela não vai ficar no fundo. Por que ela não vai ficar no fundo? Porque a densidade dela é menor que a da água. Então, pessoal, por hora é isso. Esses dois conteúdos que vocês vão ver, né? O empuxo e o princípio de Arquimedes, que são parecidos, né? Na verdade, o princípio de Arquimedes diz como a gente calcula esse empuxo. E aí, depois, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês qual será a atividade dessa semana. Eu espero que tenha ficado claro, bons estudos. O material que eu usei para fazer o vídeo estará disponível lá no Classroom para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau!